Agora vamos passar para o próximo ponto. Veremos a possibilidade de modificar para um controle seu tipo, para que ele seja mostrado e se comporte de maneira diferente do pré-definido. O control type é uma propriedade dos controles que afeta a maneira como o controle deve ser exibido e usado. Dependendo do tipo escolhido, mudam as propriedades que são mostradas para serem configuradas. Aqui vemos um exemplo de control type para um controle grid. Para oferecer aos participantes do evento uma lista de restaurantes nas proximidades com descontos, criamos a transação Restaurant. Se quisermos que o grid que mostra a lista de restaurantes, ou seja, o Work With para restaurantes, o NoList, não seja mostrado de maneira padrão, como estamos vendo aqui na tela, mas se quisermos mostrá-los como localizações, pins, em um mapa, podemos mudar o tipo de controle do grid para o controle SD Maps, uma vez que temos ao nível da transação um atributo Restaurant Geolocation, que é do tipo domínio semântico Geolocation, que armazena longitude, latitude de cada restaurante. Tendo essas coordenadas, poderemos mostrar o grid dessa maneira. Será usado o app de mapas do dispositivo para mostrar os restaurantes como pontos em um mapa. No caso do Android, será o Google Maps. É importante saber que para usá-lo, você deve ter uma API Key do Google, que corresponda à assinatura do nosso aplicativo. Se não tivermos essa key, os mapas não serão mostrados em execução, e o que acontecerá, mesmo que essa propriedade tenha sido configurada, Control Type SD Maps, será mostrado o grid padrão. Vemos aqui que colocamos o tipo de controle SD Maps, e por isso vão aparecer uma série de propriedades para configurar. Uma delas é obrigatória, e é o Location Attribute, ou seja, onde estarão registradas as localizações geográficas de cada restaurante para exibir no mapa. O que dissemos da chave, se não tivermos essa chave, os mapas não serão mostrados em execução. Aqui é obtida de forma mais ou menos simples no Google, registrando o aplicativo que estamos desenvolvendo. Para ver como fazê-lo, como obter a API Key, recomendamos que você acesse o nosso wiki. Aqui então invocando How to Get an API Key from Google. Com passo simples será explicado como fazer. E onde essa key fica configurada? Bem, vamos aos genéticos. Estamos na transação Restaurant, no Work With for Smart Devices. Vamos até as Preferences e vemos, dentro do gerador Smart Devices, entre todos esses valores que temos aqui para assinar o aplicativo Android, devemos inserir a key que configuramos e que o Google nos forneceu. Tendo essa key, os mapas irão funcionar. Abrimos o emulador e vemos que já estamos executando o Work With for Restaurant. Uma das coisas que vamos fazer é mudar o nome para que mostre Restaurant e não Work With. Isto é, abrimos o nó List e vemos os captions. Vamos apagar e colocar Restaurants. Vemos que, como estamos usando Live Editing, que fica escutando, já mudou automaticamente. Vamos fazer essa alteração. Vamos no grid e vemos, entre as propriedades embaixo do grupo Control Info, a propriedade Control Type, que está vazia, sem nada. Quando abrimos o combo, vemos todas as possibilidades disponíveis para um grid, todas as formas possíveis de mostrá-lo e usá-lo, diferente do grid padrão. Bem, vamos escolher SD Maps e, assim, veremos que aparecem todas essas propriedades para nós. Aqui já está mostrando o atributo de Restaurant Geolocation, porque já havia sido testado antes. Caso contrário, não estaria mostrando e apareceria desta maneira. Me apareceria este indicador aqui para me avisar que tenho que inserir necessariamente esse atributo. Então, inserimos Restaurant Geolocation. Perfeito. E agora, o que vai acontecer? Se formos ao emulador, vemos que está dizendo que precisamos, justamente como temos o Live Inspector, dos serviços do Google Play, mas não temos.
No emulador, temos uma maneira, mas não tão fácil, de instalar o serviço do Google Play para contar com os mapas. A maneira mais simples é usar um aparelho de verdade. E é isso que vamos fazer. Então, agora vou fechar o emulador. O que faremos é conectar o dispositivo diretamente ao computador. Dessa forma, quando fizer o próximo F5 ou Run diretamente no objeto em main, o aplicativo será aberto no telefone. Conecto com um cabo USB no computador. Aí está. Já o reconheceu. Então vamos ao objeto Event Day e vamos executar um Run. Veremos que quando termina, ele abre diretamente no telefone. Esta é a opção de prototipagem mais interessante, como vamos ver em uma aula mais adiante, porque eu tenho todas as funcionalidades do dispositivo disponíveis. O emulador não me permite usar todas as funcionalidades. Tendo o dispositivo conectado diretamente ao computador, evito ter que ler com o QR Code e instalar o APK todas as vezes. Além disso, o Live Editing continuará ouvindo o aplicativo. Veja como ele já abriu. E agora, se eu der tap nos restaurantes, vemos como eles estão aparecendo como pontos no mapa. Se expandirmos, vemos os pontos no mapa. E outro ponto interessante, podemos ver, é que se tratava de um work with, correto? Era um list que mostrava cada elemento e se fizesse tap sobre um elemento, sobre uma linha do grid, me mostrava a informação do detail. Esse era o comportamento default. Vamos ver o que acontece com isso agora. Vemos que está sendo exibida justamente a informação da linha do grid. Agora, se tocarmos nessa informação, me abre o detail. Vou me desconectar agora para seguir utilizando o emulador. Aqui vemos, como exemplo, que é possível mostrar os speakers de uma seção como uma SD Horizontal Grid. É outro tipo de controle de maneira de mostrar a informação de um grid, onde cada item do grid aparece como uma coluna e, em vez de vertical, será horizontal. Aqui foi configurado que o tamanho da página é 3, o que significa que 3 itens, colunas, serão carregados por página, e terá que existir um scroll horizontal para ver a próxima página. Neste caso, estamos vendo 3 palestrantes. Na verdade, não sabemos se há ou não mais palestrantes, mas arrastaríamos e veríamos os demais palestrantes. Também decidimos omitir o controller, através da propriedade ShowPageController, que deixamos em False. Vamos ao GNexus para mostrar isso em execução. Vamos fazer um Run, mas abrimos o emulador, porque é mais fácil mostrar a tela diretamente, embora seja conveniente na prática diária ter o dispositivo conectado ao computador. Fazemos um Run para que também o Live Editing escute. Vou à Session. Já abriu supostamente. Está escutando. Vemos se está escutando. Então, vamos à Session. E vou ao Pattern, ao Work With, ver o Detail, Section General.
Se abrirmos o emulador para ver o detalhe de uma conferência, que sabemos que tem vários palestrantes, esta, por exemplo, que tem 3 palestrantes, vemos que, como foi implementado, é um grid que mostra a foto e o nome completo do palestrante. O que vamos fazer no grid e nas propriedades? Vamos mudar o Control Type, escolhendo SD Horizontal Grid. Eu já havia modificado e por isso estão sendo mostradas as propriedades alteradas. A quantidade de 3 colunas por página em ambas as orientações. Então, agora devemos ver no emulador o grid dessa maneira, como horizontal. Como temos apenas 3 palestrantes, para esta seção o scroll não se move. Aqui, o que estamos vendo são todas as possibilidades para o Control Type de um grid. Vemos, por exemplo, SD Matrix Grid, que vamos apresentar agora, e muitos mais que poderão pesquisar e aprender em nosso wiki. SD Matrix Grid é uma maneira de ir mostrando uma espécie de tabela bidimensional. Por exemplo, nesta tabela está sendo mostrada a programação de um canal de televisão mexicano, para um tablet nesse caso. Podemos ver que, na área central, está sendo mostrada a tabela bidimensional com a informação. Observe que as propriedades que são exibidas ao escolher esse Control Type são muitas. Estabelecem, então, o eixo X, o eixo Y, a informação que será apresentada, os tamanhos de cada célula e outras mais. Nós podemos ainda indicar uma linha com um comportamento diferente, como pode ser visto na imagem. É uma tabela bidimensional na qual podemos configurar como os dados que vamos carregar serão exibidos naquele grid. O controle ainda é um grid, mas será exibido dessa outra maneira. Isso que estamos vendo não vale só para controles de grid. Os controles do tipo Attribute, Variable, também têm a propriedade Control Type para ser configurada, mudando o comportamento default. Dependendo do tipo de dados do controle, mudam os tipos oferecidos. Aqui, vemos como fazer o usuário inserir uma avaliação em estrelas, no atributo Restaurant Rating. Se voltamos um instante para podermos ver a estrutura da transação Restaurant, vemos que temos esse atributo, que é um numérico de 1. Quando o Control Type do atributo é definido com o valor Rating, essas duas propriedades serão abertas para indicar o valor máximo das estrelas e se o valor é de 1 em 1. Ou seja, se o usuário escolher 2 estrelas ao entrar em um restaurante, o valor armazenado será 2. Nesse caso, se o atributo for read-only, como vemos no list de restaurants, vemos que aqui estão aparecendo as estrelas. Seu valor será exibido em estrelas. Mas se é um campo editável, como no caso do view de um restaurante em particular, e o estamos editando, podemos modificar as suas informações. Vemos que aparece desta outra maneira, onde pusemos esse tipo de controle, onde o usuário poderá marcar quantas deseja atribuir a este restaurante. Vamos ver isso nos Genexus. Vou ao restaurante. Vemos que aqui alterei o valor do Control Type para Rating. O atributo é Restaurant Rating e já o havia modificado. Nós vamos remover o SD Maps. Deixamos o Default para que não seja mais mostrado como um mapa e volte a ser uma lista padrão. Vemos aqui o atributo mostrado como estrelas. E se editarmos a informação de um restaurante, como ainda não configuramos nada, o rating ainda é um valor numérico. Então, agora vamos até a section General, Edit e vamos modificar. Em Rating, vamos mudar o Control Type de Edit, que é o valor padrão, para o Rating.
e vamos deixar esses valores com um máximo de 5 estrelinhas. Então, veremos no emulador que agora estão aparecendo as estrelas. Podemos marcar quantas queremos, exemplo 3, e vamos gravar. Se voltarmos, continuam aparecendo 3 estrelas. Por exemplo, podemos fazer com que a entrada de um atributo seja carregada através da digitalização de um código de barras ou QR Code. Ao configurar o tipo de controle com SD Scanner, um botão de digitalização será colocado ao lado do atributo, e ao ser pressionado, ele abrirá o leitor que estiver instalado no dispositivo. E nesse caso, se trata de um atributo não read-only. Estamos inserindo o seu valor. Para digitalizar vários códigos ao mesmo tempo, você pode usar a API Scanner. Sobre APIs que vêm com o GNexus, falaremos mais tarde. Nesse caso, o aplicativo estará integrado automaticamente com a câmera do dispositivo. Você pode ver exemplos de todos os tipos de controle no Wiki GNexus. Passemos ao tema seguinte.